Olá a todos, como é que vocês estão? Aqui, canal Luz no Fim do Túnel, eu, Elder Araújo, Elder de Araújo. O blog é Elder Araújo, Elder com acento, Araújo com acento, onde vocês encontram os conteúdos que eu abordo neste canal. Este canal é dedicado à mídia alternativa, mídia independente, livre expressão e livre pensamento. Hoje vamos a mais um vídeo. Hoje é 27 de janeiro, 10h15 mais ou menos da manhã. Vamos lançar luz a alguns assuntos interessantes e importantes. Existem alguns canais na internet que recebem paródias por causa de seu viés extremamente ideológico ou alumínico, né? Que é o homem de lata, o chapéu de alumínio, seja ele de direita ou de esquerda. O de esquerda é o lacrador, né? E o de direita é o mitador, é o que acredita no mito. Enfim, eles são muito parecidos. Um canal bastante engraçado, interessante, é o do professor Ock, né? Por exemplo, ele disse recentemente: o mundo sem a hegemonia americana será um lugar muito mais perigoso. É uma frase dele, né? Ora, será perigoso o mundo sem a hegemonia americana? O mundo sempre foi perigoso, né? Nunca o mundo não foi perigoso, né? Será perigoso como sempre foi, né? Mas no mínimo será menos estúpido. Sem a hegemonia, excepcionalismo, o destino manifesto dos Yankees estadunidenses. Ora, os Estados Unidos estão sendo lenta e inexoravelmente escorraçados do mundo. Daqui a pouco vai ficar difícil para os Estados Unidos evitar que muitas ou todas as suas 800 bases militares espalhadas pelo mundo, pelo planeta Terra, sejam alvo, né, de drones, de mísseis, de bombas, enfim. Daí então que os Estados Unidos, a tendência dos Estados Unidos, na medida em que eles forem perdendo a sua hegemonia no mundo, eles vão colocar o seu olho gordo e malévolo aqui mesmo, né? Chile, Argentina e Equador já estão se ferrando com os Yankees, hein? Terras raras, lítio, petróleo, água, ouro. Temos tudo que o tio Sam costuma roubar no mundo. Então, eu não concordo aí com o professor Ock, né? Além disso, um outro canal engraçado é Hoje no Mundo Militar. Então ele apresenta assim determinadas tanques, armas, mísseis, sei lá, o F-35, o Abrams, qualquer tipo de arma mirabolante como sendo uma verdadeira maravilha, uma coisa assim interplanetária, cósmica, que vai mudar o rumo das coisas, é o game changer, Boots on the Ground, que vai mudar toda a história da humanidade para sempre. Na verdade, aquilo acaba tendo um efeito zero, né? Porque tecnologia não muda a humanidade do dia para a noite. Ainda mais uma tecnologia que mal se sabe utilizar num campo de batalha onde as coisas estão extremamente densas e intensas, né? Aí que ele recebeu uma gozação muito divertida aí, que é o Marcelo do Mundo Militar, que é um canal assim muito engraçado e que faz uma paródia do Hoje no Mundo Militar. Aliás, o Marcelo do Mundo Militar é muito mais interessante do que Hoje no Mundo Militar. Então são esses canais alumínicos, né? E que eu não recomendo esses canais, mas eu utilizo esses canais para também fazer uma gozação aqui no meu canal. Continuando, pessoal, durante a reunião de ontem do Conselho de Segurança da ONU, vários diplomatas saíram da sala assim que o embaixador de Israel começou a falar, deixando ele falando para as moscas. Bom, eu também sairia, né, se eu estivesse lá, né? Não se deve admitir nenhum gênero ou espécie de genocídio. Nós não podemos admitir. Seja lá sob que justificativa for. Então, Israel sofreu uma derrota ontem, né? A denúncia de crime de genocídio foi aceita pelo Tribunal Internacional de Haia, em que pese a qualidade, ou a importância, ou a dimensão e o escopo e a capacidade desse tribunal. Mas o processo teve início, ou seja, a ação movida
promovida pela África do Sul, deu ensejo aí ao início do processo. Efetivamente, a acusação é: vocês são genocidas. Cabe a Israel agora se defender com a sua legião de advogados, né, sionistas, etc. O secretário de Estado Antony Blinken e seus colegas, o CEO da BlackRock, o Larry Fink, e o Zelensky estão na cama juntinhos, enchendo os bolsos uns dos outros, explorando o nacionalismo ucraniano e destruindo o país. Ninguém fala em paz, somente a Rússia fala em paz. Aliás, há que se lembrar que a ação militar, a operação militar especial da Rússia na Ucrânia é uma das ações, vamos dizer, a real, mais moderadas do ponto de vista da Rússia que se pode ter. Embora a guerra, para os nossos padrões aqui do Ocidente, principalmente do Brasil, seja de uma intensidade absurda, como não se via desde a Guerra da Coreia, para os padrões russos, eles estão sendo extremamente modestos nos seus objetivos militares. Lembrar também que é muito, praticamente impossível você dizer que a guerra da Rússia-Ucrânia é igual à guerra da Israel-Palestina. Não, não é a mesma coisa. A guerra da Rússia contra a Ucrânia não é contra a Ucrânia, é contra a OTAN, uma coalizão de mais de 30 países. E é uma guerra de exércitos. É um exército tentando destruir o outro exército. Portanto, é uma guerra estritamente militar, com objetivos militares. Certamente do ponto de vista da Rússia. Ao passo que a guerra Israel-Palestina é uma guerra contra insurgentes, né, que comete aí genocídio contra uma população civil. Portanto, é completamente diferente. Primeiro, por ser uma guerra de um exército regular contra insurgentes, contra guerrilhas, e que estão, assim, misturadas com a população civil num ambiente estritamente civil. Então, é bastante diferente, tanto do ponto de vista militar, como do ponto de vista dos objetivos, né, das doutrinas militares. No caso, a Rússia tem efetivamente uma doutrina militar sólida. Falar agora da Rede Globo, pessoal. Ao analisar o papel da Globo na história do Brasil, vê-se um ato deliberado, proposital de prejudicar e boicotar sempre, desde sempre, boicotar o Brasil e os brasileiros, vendendo mídia americana, propaganda, enfim, tudo que é de interesse econômico, cultural, norte-americano. A Globo sempre foi, desde sempre, um braço do imperialismo norte-americano, aqui no Brasil. Veja um exemplo: no segundo mandato do Lula, tivemos um crescimento médio do PIB de 4,6%. Veja, eu não acredito em PIB, né? Eu acho que PIB muitas vezes reflete concentração de renda em poucas mãos. Então, se o PIB não tem uma contrapartida em melhoramento social, em melhoramento da população, ele tem pouco valor em termos de aumento ou de não aumento, né? Mas o fato é que aumentou bastante, já no segundo mandato do Lula, em 2010. Em 2010, a taxa de crescimento do Brasil ultrapassava a chinesa, que era de 7,5%. Portanto, era um crescimento assim quase que extravagante, que o Brasil vinha tendo essa vantagem aí competitiva. A nossa indústria naval ultrapassou a dos Estados Unidos. O Brasil se tornou a sexta maior economia do mundo, ultrapassando inclusive o PIB do Reino Unido, né, do poderosa ali monarquia inglesa, monarquia parlamentar inglesa do rei Charles, né, filho da rainha Elizabeth II. Durante todo esse tempo, Miriam Leitão e o jornalismo de esgoto da Globo News dizia que tudo estava errado, que o Brasil estava à beira do abismo, que estávamos no caminho do comunismo. O fato é que o Brasil estava tendo índices, pelo menos se você considerar índices como alguma coisa efetivamente que representa alguma coisa em termos de desenvolvimento, o Brasil estava indo bem, né? E depois veio todo aquela parafernália, né, de Lava Jato, de impeachment de Dilma e ascensão da falsa direita brasileira, porque é uma direita cooptada e paga, subvencionada pelos sionistas, pelos americanos, pelo lobby do Partido Democrata e também do Partido Republicano aqui no Brasil, né? Quem ainda acredita em índices econômicos, sem levar em conta os indicativos sociais de um país, ainda não entendeu nada, né, do que é necessário para você desenvolver um país, né?
assim, governar para os interesses da classe alta não é governar. Né? É por isso que a gente se coloca contra aqui o neoliberalismo, os neocons, os ANCAPs e toda essa fauna, né, extravagante aí que está aí nas redes sociais, também lá dentro do Congresso, né, ou na Faria Lima, ou enfim, está em toda parte. Eu posso dizer assim, fazendo assim uma sentença que representa bem o neoliberalismo. O bunker vai bem, o bunker, né? O bunker vai bem, já o povo está vivendo embaixo da ponte. Assim vai mal, rapaz. Assim não vai. Última do reino. Ramagem, o delegado Ramagem, a mando do capitão Fujão, começou a arapongar todo mundo, especialmente Xandão e Beisola, usando o software espião First Mile na ABIN. Isso aí eu não sei se era israelense, mas o Renan Calheiros ele tinha aí um sistema de escuta e de vigilância que conseguia monitorar e vigiar e gravar qualquer coisa num raio aí de 500 metros. Ele comprou 3 malas desse software aí, hardware, só podia ser, né, de Israel, né? Enfim, o Renan Calheiros, num dado momento, ele era o cara mais bem informado do Brasil. E por isso ele se tornou um cara intocável, né? Por quê? Porque ele sabia a ficha de todo mundo. Todo mundo dentro da política brasileira tem alguma coisa que quer esconder, que não deseja que seja revelada. Aliás, pode-se dizer, hoje qualquer brasileiro de 220 milhões de brasileiros tem alguma coisa que o judiciário poderia usar em algum momento contra aquele cidadão. O fato é que o Careca aí, que é o terror da direita, ele é bem mais esperto e mais inteligente e mandou Tchutchuca do Centrão para o banco de reserva. E está ele lá no banco de reserva. Mas há que se dizer, os bolsonaristas se dão bem no governo lulista. Há que se dizer, os lulistas também se davam bem na época do governo bolsonarista. Enfim, o Centrão continua governando o Brasil. Sendo o que tínhamos para hoje, espero que vocês gostem do nosso vídeo, dos nossos conteúdos, da nossa maneira de analisar as questões que trazemos aqui ao nosso seguidor. Se você gostou, dê um like, faça um comentário, traga um seguidor para o canal, divulgue nas suas redes sociais. Se quiser me pagar um cafezinho, tem aí o Pix na descrição do vídeo, que é o meu e-mail. Estamos aqui diariamente fazendo vídeos de 10 a 15 minutos, canal novo, mídia independente, mídia alternativa, canal de livre expressão, livre pensamento. Até a próxima e fiquem com Deus.